Bem, minha gente, estamos de volta aí no segundo bloco da nossa aula. Tivemos um pequeno problema aqui. Quando eu fui entrar na segunda parte da aula, que já havia criado a reunião aqui no Zoom, cadê? Sumiu, o gato comeu. A gente demorou um pouco mais de tempo para poder entrar e criar essa nova reunião aqui, passar para a nossa representante de turma. Que bom que deu certo. Pois bem, dando continuidade ao que nós estávamos tratando no primeiro bloco da aula, então, o estado de necessidade ele tem essas duas teorias, a teoria diferenciadora, a teoria unitária, a teoria diferenciadora sendo aplicada pelo Código Penal Militar, enquanto que a teoria unitária é aplicada pelo Código Penal Comum, esse Código Penal nosso que a gente estuda no curso de Direito, que a gente está utilizando agora para estudar. Né? Então, para a teoria unitária, que é a teoria do nosso Código Penal, tanto faz se o bem salvo ele é mais importante ou é equivalente ao bem sacrificado. Nas duas situações, nós teremos estado de necessidade justificante, excluindo a ilicitude da conduta. Tá joia? Vamos continuar aí. Bem, eu passar. Quais são os requisitos? Quais são os requisitos para os requisitos objetivos, né, para a verificação do estado de necessidade? Quais são os requisitos que a gente precisa perceber, constatar, no caso concreto, para saber se o estado de necessidade incide ou não naquela situação? O primeiro deles é o perigo atual, né? Ou seja, o perigo atual é um risco presente, um risco real, que tenha sido gerado por um fato humano, por um animal, por uma força maior ou um caso fortuito. Não pode o estado de necessidade ocorrer quando a gente está diante de uma agressão. Se existe uma agressão injusta, é possível que nós estejamos diante da legítima defesa. Mas, se nós estivermos falando de estado de necessidade, nós não temos uma agressão, nós temos, na verdade, um perigo atual. Esse perigo é um risco que pode atingir o meu bem jurídico ou o bem jurídico alheio. O meu bem jurídico ou um bem jurídico alheio. Então, o perigo é atual, né? E esse perigo atual ele tem que acontecer, né? De modo real, de modo concomitante, ou seja, eu não posso presumir o perigo, ele não pode estar na iminência de acontecer, tem que ser um perigo que já esteja acontecendo, já esteja em curso no momento em que eu intervenho em estado de necessidade. Esse perigo atual ele pode ser real ou ele pode ser putativo. Putativo não quer dizer iminente. Iminente tem a ver com o tempo. Iminente é aquilo que está prestes a acontecer, mas ainda não está acontecendo. E o estado de necessidade não comporta a figura do estado de necessidade iminente, como a gente tem na legítima defesa. Para ser estado de necessidade, o perigo tem que ser atual, não pode ser iminente. Ele não pode estar prestes a acontecer, ele já tem que estar acontecendo. Seja ele um perigo real, seja ele um perigo putativo. Como assim? Imagine alguém que esteja sendo atacado por um animal feroz. Imagine uma criança sendo atacado por um animal feroz. E eu mato, eu sacrifico esse animal para salvaguardar a vida da criança. Eu estou diante de um perigo atual e real. Eu estou diante de um perigo atual e real. Agora imagine que eu estou andando por um lugar e vejo sair fumaça de uma casa. Eu vejo sair fumaça de uma casa.
e vejo barulho de pessoas. Vejo barulho de pessoas, né? E aí eu arrombo a porta dessa casa e ingresso no interior dessa residência. E quando eu lá entro, constato que as pessoas, o barulho de vozes, são, na verdade, conversas em elevado nível, e aquela fumaça nada mais é do que a produção de uma máquina de fumaça colocada para animar a festa que ocorria dentro daquela residência. O perigo que eu imaginei haver naquela casa, o incêndio que eu imaginei haver naquela casa, é putativo, ou seja, é imaginário, decorre de um erro, decorre de uma falsa percepção da realidade. E aí, esse perigo atual ele pode ser real ou putativo. Nas duas situações, nós temos o estado de necessidade. O que não é admitido é o perigo iminente. Não há estado de necessidade para perigo iminente. Só há estado de necessidade para perigo atual. O segundo requisito é que o estado de perigo, a situação de perigo, ela seja involuntariamente encontrada pelo agente. O agente não pode ter criado aquela situação de perigo. Se ele cria a situação de perigo, ele não pode atuar sob a proteção do estado de necessidade. O perigo tem que existir, o perigo tem que ocorrer por uma situação involuntária ao agente. Uma situação que não foi gerada, que não foi criada pelo agente. Daí não pode alegar o estado de necessidade o agente que arromba a porta da casa da vítima para socorrê-la em razão de um incêndio que ele próprio provocou. Não pode alegar estado de necessidade aquele indivíduo que ele cria a situação de perigo, que a situação de perigo não foi involuntária, mas sim criada por ele. O terceiro requisito é a salvaguarda de um direito próprio ou alheio. Ao salvaguardar um direito alheio, pouco importa se a pessoa que age em estado de necessidade tem ou não uma proximidade, tem ou não uma relação de afetividade com a pessoa que está em perigo. Ora, não há a necessidade de que eu intervenha apenas quando um parente, quando um amigo, quando alguém que eu conheço esteja em estado de necessidade. Eu posso intervir no estado de necessidade daquela pessoa, mesmo que eu nunca a tenha visto na vida. Basta que ela esteja numa situação de perigo atual e que essa situação tenha sido criada involuntariamente por mim, que eu não tenha nada a ver com aquela situação de perigo na qual aquela pessoa que está em estado de necessidade se acha. Certo? Bem, temos também a inexistência, né? O outro requisito é a inexistência do dever de enfrentar o perigo. O agente que enfrenta o perigo, o agente que alega o estado de necessidade, ele não pode estar em alguma das três situações previstas no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Porque se ele está em alguma das três situações, ou seja, ele tem o dever legal de cuidado, guarda ou vigilância, ele, de outra forma, assumiu a responsabilidade de evitar que o resultado acontecesse, ou ele, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, que são as três situações do artigo 13, parágrafo 2º. Então, essas pessoas têm o dever de enfrentar o perigo. Elas têm o dever de evitar que o resultado aconteça. Então, se ela está numa situação de enfrentar, de um dever legal de enfrentar o perigo,
ela não pode alegar o estado de necessidade. Basta a gente imaginar a situação daquele guarda-vidas da praia que tem o dever legal de enfrentar o perigo de um mar revolto para tirar uma pessoa que estava se afogando, banhista que estava se afogando. Então, quem tem o dever de enfrentar o perigo não pode alegar o estado de necessidade. Mas muito cuidado com essa questão do dever de enfrentar o perigo. O que o Código não quer é atos heróicos. O Código não exige sacrifícios desarrazoados. De modo que um bombeiro que não entra numa casa ou num veículo completamente tomados pelas chamas, ele não pode ser responsabilizado por aquelas mortes. Ele precisa, sim, atuar para debelar as chamas, porque esse é o dever dele de enfrentar o perigo, enfrentar as chamas para debelá-la, mas não ingressar num imóvel completamente tomado pelas chamas na tentativa de salvar alguém que lá esteja. Isso são atos heróicos. E o Código não exige esses atos heróicos. O Código quer atos humanos, mas para algumas pessoas esse ato humano ele é um pouco mais exigível, justamente porque o indivíduo, por esponta própria, ele escolheu exercer aquela atividade profissional, sabendo ele dos perigos inerentes àquela função, àquela atuação, então ele tem o dever legal de enfrentar um perigo a maior do que as demais pessoas da coletividade. O quinto requisito do estado de necessidade é a inevitabilidade da conduta lesiva. Ou seja, lesionar o bem jurídico, sacrificar o bem jurídico como foi sacrificado, era inevitável para conseguir salvaguardar o outro bem jurídico. Lembra que eu disse aqui no começo da explicação, né? O estado de necessidade, ele tem pelo menos um bem jurídico que é sacrificado e um bem jurídico que é preservado, que é salvaguardado. Então, nessa situação aqui, né, nessa situação, nós temos um bem jurídico que é sacrificado, um bem jurídico que é salvo. Então, esse bem jurídico que é sacrificado tem que ter sido inevitável a conduta lesiva que o sacrificou. Eu não teria como salvar o outro bem jurídico se não lesionando o bem sacrificado. Então, tem que se demonstrar que, dentre as possibilidades, era inevitável o sacrifício daquele bem jurídico. A gente volta para o exemplo clássico do náufrago. A gente volta para a situação lá do náufrago. Qual é a situação do náufrago? Eu tenho lá duas pessoas que disputam o único salva-vida. Eles disputam o único salva-vida. Então, inevitavelmente, eu precisei sacrificar a vida da outra pessoa para colocar o salva-vidas em mim. Ou eu tive que sacrificar a vida de outra pessoa para salvaguardar, por exemplo, a vida do meu filho, a vida da minha mãe, a vida do meu irmão, ou a vida de uma pessoa que naquele momento eu julguei mais importante salvaguardar. Então, a inevitabilidade da conduta lesiva é um dos requisitos do estado de necessidade. O sexto requisito é a inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado. Só há estado de necessidade se o bem que eu estou protegendo, ele for equivalente
ou superior ao bem sacrificado. Vou repetir. A inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado, ou seja, é inexigível o sacrifício daquele bem, porque o bem que eu estou salvaguardando, o bem que eu estou salvando, ele é mais importante ou equivalente ao bem sacrificado. Ele é equivalente ao bem sacrificado ou ele é superior ao bem sacrificado. Não há estado de necessidade quando eu salvaguardo, quando eu salvo um bem inferior ao bem sacrificado. Então, não há estado de necessidade quando eu mato alguém para tutelar um patrimônio. Quando eu mato alguém para tutelar a liberdade de locomoção, porque a vida é um bem jurídico mais importante do que esses outros dois que eu havia colocado há pouco, o patrimônio e a liberdade de locomoção. Então, nunca haverá estado de necessidade quando o bem salvo for inferior ao bem sacrificado. Não haverá estado de necessidade nessa situação. Alguma dúvida, minha gente? Tudo certo? Pois bem, a outra, deixa eu ver aqui, chegou uma pergunta, tudo certo. Ok, Camila, tudo certo. Beleza. Pois bem, a outra excludente de ilicitude, a outra hipótese de exclusão da ilicitude é a legítima defesa. A outra situação de excludente de ilicitude é a legítima defesa, prevista pelo artigo 23, inciso 2 do Código Penal e pelo artigo 25 do Código Penal. Então, o que é a legítima defesa? Diz o artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele agressão atual ou repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, isso é o que está no artigo 25, caput da legítima defesa. A gente vai ver que o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, trouxe para a gente o parágrafo único, inseriu um parágrafo único no artigo 25 do Código Penal para esclarecer uma outra situação que é sim, que constitui sim legítima defesa, que a gente vai ver o parágrafo único mais para frente, ela não foge à ideia de legítima defesa, mas foi preciso afirmar, foi preciso colocar na lei uma obviedade para que não houvesse dúvida alguma de que a situação descrita no parágrafo único do artigo 25 do Código Penal sempre constituiu e agora ainda mais constitui legítima defesa e constitui causa excludente da ilicitude. Mas a gente deixa mais para frente, tá joia? Bem, quais são os requisitos para a legítima defesa? Minha gente, deixa eu lhe dizer uma coisa, olha, a legítima defesa é uma das excludentes de ilicitude mais difíceis de você constatar no plano prático. Porque os requisitos, por mais que a gente consiga analisá-los, por mais que a gente consiga ter uma noção do que cada requisito consiste, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias do caso concreto, nem sempre tornam a legítima defesa algo de fácil intelecção. Nem sempre a legítima defesa é algo muito simples de ser verificado no plano concreto. Obviamente que algumas situações são extraordinárias, em que você consegue constatar a legítima defesa sem maiores dúvidas, inclusive quando isso
quando essa legítima defesa ou esse estado de necessidade é constatado de modo evidente, o juiz pode até absolver sumariamente o acusado, sem precisar instaurar o processo e ir até o seu final. Constatada a excludente de ilicitude, o sujeito goza o direito de responder em liberdade provisória, mesmo sem o pagamento de fiança. Mas essa constatação da legítima defesa não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Mas a gente precisa aprender quais são os requisitos. Porque é a partir dos requisitos que a gente consegue verificar, no caso concreto, se houve ou não a incidência dessa excludente de ilicitude. A legítima defesa, ela nunca pode ser constatada no plano abstrato. É preciso analisar as peculiaridades do caso concreto. É preciso analisar as circunstâncias do caso concreto para saber se a legítima defesa é cabível ou não àquela situação. Então, quais são os requisitos da legítima defesa? A agressão injusta. Lembre-se que no estado de necessidade nós temos um perigo. Nós temos uma situação de perigo atual. Na legítima defesa, nós temos uma situação de agressão. Não é de perigo, é agressão. A agressão nada mais é do que aquela conduta humana voluntária que lesiona ou ameaça de lesão um bem juridicamente protegido. Então, agredir é dizer que há uma conduta humana voluntária, que pode lesionar ou ameaçar de lesão um bem juridicamente protegido. A agressão, ela precisa ser injusta. A agressão, ela precisa ser injusta, ou seja, ela deve ser contrária à ordem jurídica. Ela deve ser contrária ao direito. Não necessariamente será uma agressão criminosa. Não necessariamente será uma agressão que ofende, né, o direito penal, mas ela precisa ofender a ordem jurídica. Não importa se a agressão ela ocorre contra a integridade física, contra o patrimônio, contra a liberdade. A agressão pode ofender, pode lesionar ou ameaçar de lesão qualquer bem jurídico. Qualquer bem jurídico. Então, além da agressão injusta, a gente tem que ter a atualidade ou a iminência da agressão. Lembre-se, lá no estado de necessidade, a situação de perigo tem que ser atual. Não pode ser iminente. Na legítima defesa, não. Na legítima defesa, a agressão injusta, ela pode ser atual ou iminente. Ou seja, ela pode estar já acontecendo ou ela pode estar às vésperas de acontecer. Pode estar na iminência de acontecer. Nas duas situações, nós temos a legítima defesa. Quando é que não cabe a legítima defesa? Para uma agressão passada. Suponha que eu, né, fui agredido com um soco, e 2 dias depois eu vou agredir o meu agressor, sob a justificativa de estar agindo aí em legítima defesa. Não prevalece, não progride, não prospera, na verdade, essa alegação de legítima defesa. Por quê? Porque a agressão, ela ou tem que estar acontecendo, ou tem que estar às vésperas de acontecer. Não cabe legítima defesa para a agressão passada. Não cabe legítima defesa para uma agressão que já aconteceu. Isso não quer dizer que nós não tenhamos a chamada legítima defesa postergada. Isso não quer dizer que nós não tenhamos a figura da legítima defesa postergada. O que é a legítima defesa postergada? É quando
a agressão ainda continua existindo na perspectiva do agredido. Quando eu falo de agressão que ocorreu 2 dias antes e que agora eu estou agredindo a pessoa que me agrediu 2 dias depois, eu não estou, de fato, em legítima defesa porque a agressão cessou. 2 dias se passaram e a agressão já cessou. Então, eu não estou agindo em legítima defesa. Eu agora estou agredindo o meu agressor. Eu estou agora cometendo o crime de lesão corporal. A diferença da legítima defesa postergada é que o lapso temporal é muito curto entre a agressão e a reação. Imagine a seguinte situação, né? Imagine que alguém esteja transitando na via pública, e isso não acontece no Brasil, minha gente, é uma hipótese de algo que pode acontecer num país fora do Brasil, isso não acontece no nosso país. Imagine que alguém esteja andando em via pública e 2 pessoas numa moto a abordem e dê voz de assalto. 2 não, uma é o suficiente. Que uma pessoa a aborde e dê voz de assalto. Essa pessoa, a vítima, entrega o seu aparelho celular para o ladrão. Mas a vítima fica, e o ladrão diz, saia daqui e não olhe para trás, senão eu atiro em você. A vítima vai caminhando, vai saindo do local, mas ela fica tão revoltada, ela fica com a sensação de impotência e aquilo gera nela uma ira, aquilo gera nela um ódio, uma raiva, uma cólera, que ela vira a cabeça para trás e vê o ladrão se abestalhando com o celular. Vê o ladrão se atabacando com o celular. A vítima volta e começa a agredir o ladrão para recuperar o bem que lhe foi subtraído. Perceba que entre a agressão e a reação existe um curto espaço de tempo e que na cabeça da vítima a agressão ainda estava acontecendo. Aí a gente tem a lesão corporal, perdão, aí a gente tem a legítima defesa postergada. Por quê? Porque entre a agressão e a reação, na ótica do agredido, a agressão não cessou. A agressão continuava. E daí, essa legítima defesa postergada, ela é admitida. O que não se admite é a vingança travestida de legítima defesa. O que não se admite é alguém que tenha dias após ou horas depois da agressão voltar e agredir o seu agressor. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Ótimo. O terceiro requisito é o uso moderado dos meios necessários. O uso moderado, vamos ver aqui o chat, chegou alguma coisa. Camila, vamos lá ver aqui. Ó. Então, se em uma discussão a pessoa agride outra que cai no chão, quando a pessoa levanta, o agressor está sentado sem demonstrar que vai continuar a agressão. O agredido se revidar, mesmo com a outra pessoa parada, não seria considerada legítima defesa, então, veja só, Camila, o que é que tem que ficar bem claro quanto a isso? Deixa eu fechar aqui. Havia nas circunstâncias demonstração de que a agressão estava continuando. Por isso que eu estou dizendo, a legítima defesa ela não é tão fácil de ser constatada. Entende? Veja que o seu exemplo, ele não se assemelha ao meu. O meu exemplo foi, o sujeito é roubado e o ladrão diz, já temos 10 minutos, e o ladrão diz, não vá embora, não venha de costas, senão eu lhe mato. No psicológico, você ainda tem uma agressão. No psicológico, você ainda tem uma agressão. Mas no caso que você me deu aqui, se o sujeito lá senta na mesa do bar e não demonstra nenhuma intenção em continuar com a agressão cessou. Agora, se ele chega e diz o seguinte, levante, safado, levante para apanhar de novo,
perceba que no psicológico do agredido, a agressão continua. Por quê? Porque ele vai levantar em um momento, ele não vai ficar no chão o tempo todo. E se o agressor diz levante para apanhar de novo, a agressão continua. Agora, se numa outra situação, como você colocou, a agressão cessou, não haveria legítima defesa. Haveriam lesões corporais recíprocas. O agente, né, o agressor, agrediu a vítima, que posteriormente agrediu o agressor. Lesões corporais recíprocas. Não haveria, em tese, legítima defesa se o agressor ele interrompeu a execução da lesão corporal. Se ele espontaneamente interrompeu, não há mais agressão. Então, se não há mais agressão, atual ou iminente, não há mais legítima defesa. Tá? Então, tem que ver aí a situação do caso concreto. Beleza, Camila? Deixa eu ver aqui. Entendi, obrigado. Por nada, disponha. Né? Trabalhamos para melhor servir. A alegria da casa é a satisfação do freguês. Vamos lá. Uso moderado dos meios necessários. Aí é que está o grande problema, muitas vezes, da legítima defesa. Esse uso moderado dos meios necessários. O uso moderado é o uso proporcional. O uso proporcional, uso moderado para afastar a agressão, para repelir a agressão. Não para agredir, não de forma abusiva. Até porque o parágrafo único do artigo 23 diz lá, o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, tem que haver um uso moderado, e o uso moderado é dos meios necessários, ou seja, dentre os meios à disposição da pessoa agredida, qual é o meio menos lesivo para eu repelir a agressão? Qual é o meio menos lesivo para eu repelir a agressão? Então, eu preciso analisar, no caso concreto, se eu utilizei dos meios necessários, ou seja, os instrumentos, os meios menos lesivos, e se ao utilizar desses meios menos lesivos, eu usei moderadamente, usei proporcionalmente desses meios para repelir a injusta agressão. Além disso, eu tenho que ter a legítima defesa voltada para a proteção de um bem jurídico meu ou de um bem jurídico alheio. Um bem jurídico meu ou um bem jurídico alheio. Eu posso, sim, agir em legítima defesa de terceiro. Não tem nenhum problema quanto a isso. E eu preciso ter conhecimento da situação justificante em que eu estou. Ou seja, eu tenho que ter conhecimento de que a minha ação está amparada pela legítima defesa, de que eu estou agindo em legítima defesa. Então, eu preciso ter o conhecimento da justificante. Eu posso não saber a descrição da legítima defesa, mas eu tenho que saber, sim, que estou agindo em legítima defesa. Professor, suponha que sou policial e fui vítima de assalto. Após a subtração do meu celular, o ladrão deu as costas e foi embora. Nesse momento, aproveitei e, como está de posse de minha arma, atirei contra ele pelas costas. Há, nesse caso, excesso na minha reação ou seria legítima defesa? Na minha compreensão, excesso. Na minha compreensão, excesso. Você está atirando pelas costas do indivíduo, mas aí veja, atirar pelas costas não quer dizer atirar nas costas, certo? Se eu, por exemplo, espero a atuação, porque eu não vou sacar da minha arma na hora que alguém está com uma arma apontada para mim, não é? E isso estou falando da pessoa que está me roubando também com arma de fogo, porque perceba, se a pessoa me rouba com arma branca e eu estou com a arma de fogo, eu tenho possibilidade de reação imediata. Se existe um espaço que nos separa, eu tenho possibilidade de reação imediata.
Em tese, viu? Agora, se a pessoa que me assalta também está com a arma de fogo, eu não posso, ao ser surpreendida com uma arma de fogo apontada para mim, sacar da minha arma também, porque eu não terei tempo de reação. Não terei tempo de reação. Então, se eu aguardo a conclusão do assalto e efetuo, por exemplo, um disparo de arma de fogo na perna, na panturrilha daquele agressor, eu estou, sim, agindo em legítima defesa, na minha compreensão. Porque, veja, minha gente, não tem uma fórmula mágica. Eu tenho que analisar os requisitos e o caso concreto. Entende? Então, na minha compreensão, se há, por exemplo, um tiro na panturrilha daquele indivíduo, na canela, eu estou, sim, agindo em legítima defesa. Agora, se eu atiro na cabeça daquele indivíduo, eu não estou agindo de modo, né, não estou fazendo uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Ou se eu tenho uma outra forma de intervir, se eu tenho uma outra forma de reagir àquela agressão que seja menos lesiva, e eu utilizo o disparo de arma de fogo, então eu estou agindo de modo, como é que chama, meu Deus? De modo excessivo. De modo excessivo. E se eu estou agindo de modo excessivo, eu não tenho legítima defesa. Exemplo, eu tenho uma arma de fogo e tenho uma taser, que é uma arma não letal, uma máquina de choque. Se eu posso neutralizar aquele assaltante com a taser, por que efetuar o disparo de arma de fogo, que é mais lesivo? Entende? Então, tudo vai depender do caso concreto. Espero ter aí tirado a sua dúvida, Zilma. Beleza? Bem, esses são os requisitos da legítima defesa. Tá joia? Para a gente encerrar, porque eu tenho só 2 minutos e 20 segundos, para a gente encerrar, a lei, e aí a gente encerra em legítima defesa, né? O Código ele foi alterado, o artigo 25 do Código Penal foi alterado pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote de crime, que não criou uma outra espécie de legítima defesa, não criou uma outra hipótese de legítima defesa. O que é que fez o artigo 25 do Código... Perdão, o que é que fez a Lei 13.964 de 2019 no Código Penal? Ela só explicitou algo que já constituía legítima defesa, mas que havia uma variação interpretativa se nós estaríamos ou não diante de uma legítima defesa, o que me parece era indiscutível. Era indiscutível. O que o código, que a lei fez, o pacote de crime fez, foi colocar uma pá de cal e dizer, não se discute a existência de legítima defesa quando preenchidos os requisitos que nós acabamos de estudar, os requisitos do caput, quando preenchidos os requisitos previstos no caput, o agente de segurança pública ele repele uma agressão ou um risco de agressão a uma vítima mantida refém durante a prática de crime. É a situação que é coberta, que acolhe a intervenção policial, seja a intervenção do sniper, seja a intervenção da equipe de negociação, que acaba, não é, agredindo o agressor para proteger, para tutelar o interesse, né, do refém que está sofrendo ali a agressão ou o risco de agressão. Então, o parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, ele esclarece, ele explicita uma situação de legítima defesa. É isso que eu tenho para colocar para vocês sobre legítima defesa. Na próxima aula, a gente trata do estrito cumprimento de um dever legal. Acredito que a aula já esteja sendo encerrada